E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo causou bastante alvoroço na mente dos filósofos da antiguidade, né? O tempo é assim uma das coisas mais difíceis de falar, porque é muito ambíguo falar de tempo, né? Não tem, você vai perceber que não tem uma só definição, não existe uma só forma de medir o tempo. Por que que eu fiz entre aspas na palavra medir? Porque medir implica tamanho, né? Mas didaticamente você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, algumas definições de tempo, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o tempo seria o desdobramento de um evento no espaço. Ou seja, o desdobramento de um momento, de um momento, de um momento após momento, e assim por diante. Essa é uma definição válida para a gente falar de tempo. E aqui eu não estou falando de conceitos filosóficos, né? Tem muitos, mas eu vou falar mais a respeito de algo mais atual, mais coerente, assim, digamos assim, menos complexo a respeito do tempo. Tá? A gente pode falar também que o tempo seria o intervalo entre o início e o fim de algo, de alguma coisa. Por exemplo, a própria vida. Né? O que eu quero dizer com isso? O sujeito nasceu, né? Nasceu e morreu aqui. Né? Esse intervalo de tempo é correspondente ao tempo de vida dele. Ah, nasceu e morreu com 50 anos de idade. Morreu novo, né? Não, morreu com 80 anos de idade. Pô, então esse cara viveu 80 anos, né? Então o tempo é o intervalo entre o início e o fim da vida, por exemplo, né? Uma outra definição de tempo, a gente pode dizer que o tempo ele é a duração relativa das coisas. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, cada pessoa vive vive um determinado período, né? Não é determinado que você vive até os 50, o outro vive até os 60 e outro até os 80 anos. Então, essa duração relativa das coisas, a gente pode chamar de tempo. A gente pode dizer também que o tempo é o que permite para nós a noção de passado, presente e futuro. O tempo também seria o movimento da matéria no espaço. Mas o que você está querendo dizer sobre isso? Imagina o nosso planeta orbitando o Sol. Ou seja, eu posso determinar em quanto tempo a Terra demora para dar uma volta, por exemplo, em torno do seu próprio eixo ou em torno do Sol, né? A gente está falando aqui 365 dias, um ano, e perceba que o tempo ele é uma grandeza. Existem várias formas de falar sobre o tempo, tanto quanto existem várias unidades de medida para falar sobre o tempo. Eu posso me referir ao tempo falando de anos, meses, dias, horas, minutos, segundos e assim por diante, tá? Bom, e agora que vocês já sabem um pouquinho sobre isso, eu queria pedir a atenção de vocês, porque vai entrar numa parte um pouquinho mais complexa a respeito disso, tá? E a fonte que eu utilizei para trazer isso para vocês, daqui em diante, dentro do tempo, é o livro do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, que eu apresentei para vocês no início da aula, né? Então, Stephen Hawking, ele fala algo a respeito das setas do tempo. O que é isso? Como se fossem linhas temporais que coexistem e fazem parte do mundo, da realidade que a gente vive, né? Então, ele dirá, né, que existem três setas do tempo, três linhas do tempo existentes, né? Então, a primeira delas, a gente pode dizer que é a direção em que o universo se expande, né? Hoje a gente sabe que o universo surgiu
há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, né? E a partir do Big Bang, a matéria se espalha, o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras. Então, o universo ele tem uma direção na sua expansão, né? E essa seria uma linha do tempo, a direção em que o universo se expande. Em segundo lugar, a gente pode dizer que a linha do tempo psicológica também é uma linha do tempo existente, né? Então, a nossa capacidade de perceber o tempo, né? Tem dias, você sabe muito bem disso, que parece que o dia demora muito para passar. Ou às vezes a semana passa depressa demais. E às vezes você comenta com alguém, né? Nossa, como o dia demorou. E a outra pessoa responde, não, para mim o tempo passou rápido hoje. Ou seja, a gente tem uma percepção do tempo, que seria essa, a linha do tempo psicológica, né? A terceira seta do tempo seria a segunda lei termodinâmica. O que que ela nos diz? A segunda lei da termodinâmica, ela faz com que a nossa realidade seja coerente, digamos assim, né? Ela diz basicamente que a entropia ou a desordem aumentam com o tempo, com o passar do tempo, né? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, ela dá uma direção também para o tempo, né? Para isso que a gente vê. Então, todo o sistema fechado, né? Ele tende à desordem ou à entropia, né? Com o passar do tempo. Então, você imagina um copo de água na mesa, né? E depois, estou falando de tempo, você empurra esse copo e ele cai no chão, ele quebra inteiro. O copo na mesa, ele está num sistema completamente ordenado. Então, é muito fácil você ir do copo da mesa, intacto, até o copo se quebrando no chão, cheio de caco, água espalhada, mas é muito difícil fazer o caminho inverso, né? Então, quer dizer, como que todo aquele estado desordenado que o do copo quebrado no chão poderia voltar para um estado ordenado, né? Ou seja, não tem como. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela preserva essa coerência que a gente observa, né? Ela dá uma direção, né? Então, você vê um copo inteiro no estado ordenado, ele se quebra, né? Com o passar do tempo, ele tende à desordem. Esse sistema desordenado não retorna ao estado ordenado, que é um copo em cima da mesa, bonitinho. Não. Então, essa lei da termodinâmica, ela determina uma direção temporal, tá? Então, aqui a gente tem 3 setas do tempo. Espero que você tenha entendido a proposta e é basicamente isso. Então, agora eu vou dar um exemplo do que eu falei agora, tá? Então, quando a gente está falando dessa primeira linha do tempo, que é a direção em que o universo se expande, né? Você pode imaginar essa linha preta que está em cima do nome do livro, né? Essa seria a direção que o universo se expande. Então, vou trazer o meu mouse aqui. Aqui seria o Big Bang, né? Onde o tempo passa a girar, né? Onde o relógio do universo passa a funcionar, digamos assim. Em segundo lugar, para ficar mais didático, a gente pode falar sobre essa segunda lei da termodinâmica, né? Ou seja, todo sistema fechado tende a entropia ou desordem com o passar do tempo, né? Então essa linha temporal ela coexiste assim que o universo passou a existir, tá? E em terceiro é a nossa percepção do tempo, né? Em laranja. Por que que a seta laranja está lá na frente? Pensa comigo a lógica do que eu quis dizer. O Big Bang, o universo começa a se expandir, surgimento das primeiras estrelas, primeiras galáxias, buracos negros, planetas, vida na Terra, né? Então, vida na Terra não, o homem aqui já, né, começa a existir no comecinho da seta laranja. O homem passou a existir
começou a nossa percepção no tempo, que compõe, né, essa segunda linha temporal deixada pelo Stephen Hawking, né? Bom,